Olá, eu sou Ezequiel Edim e conduzo o projeto do portal O Extensionista. Fique por dentro dos principais conteúdos de extensão rural no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar de uma linha de crédito muito importante para os nossos agricultores familiares, que se chama Pronaf Mais Alimentos. Essa linha de crédito, nas últimas 2 décadas, tem se tornado uma das principais estratégias de reprodução da agricultura familiar. Uma linha de crédito que fortalece os investimentos em maquinários agrícolas, tecnologias, infraestrutura e tudo que o agricultor familiar precisa para produzir mais e melhor e melhorar a renda do agricultor e incrementar a qualidade de vida do nosso meio rural brasileiro. Vem comigo, vamos lá conhecer mais sobre essa linha de crédito que está disponível para todos os nossos agricultores familiares no Brasil. Então, o Pronaf Mais Alimentos é uma linha de crédito que é um subprograma do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, o nosso conhecido Pronaf. O Pronaf tem 8 subprogramas e uma delas é o Pronaf Mais Alimentos. Uma das linhas de crédito mais utilizadas no Brasil em termos de investimento. Então, assim, quem quer se beneficiar ao melhorar a produção, melhorar a produtividade, incrementar a tecnologia e também estar melhorando a sua unidade de produção, a linha de crédito Pronaf Mais Alimentos, ela tem dado boas perspectivas para os nossos agricultores familiares. Mas vale ressaltar que para você acessar a linha de crédito do Pronaf Mais Alimentos, você precisa estar enquadrado na Lei da Agricultura Familiar, que é a Lei 11.326, que foi criada no dia 24 de julho de 2006. Se você não conhece essa lei, a gente tem vários vídeos aqui no canal que pode explicar melhor quais são os requisitos para se encaixar na Lei da Agricultura Familiar. Enquadrado nessa lei, você tem direito a acessar o Pronaf. Você vai ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que agora vai se transformar em CAF, né, Cadastro da Agricultura Familiar, e isso lhe possibilita, ele lhe dá condições de acessar essa linha de crédito que tem uma boa taxa de juros para o nosso agricultor familiar. Entendendo aqui que a linha de crédito é uma forma de estimular os agricultores familiares a produzir mais alimentos. Então, o que nós vamos aprender nessa aula? Nessa aula, nós vamos trabalhar a questão do Pronaf Mais Alimentos e nós vamos compreender, primeiramente, o que é o Pronaf Mais Alimentos, quem vai poder solicitar o Pronaf Mais Alimentos, o que pode ser financiado, porque o Pronaf Mais Alimentos ele não permite financiar tudo o que você imagina, mas há alguns requisitos importantes que se precisa ter cuidado na hora de tentar acessar o Pronaf Mais Alimentos. Geralmente as linhas de crédito no Brasil elas têm uma certa flexibilidade, mas ela tem um certo direcionamento, e o Pronaf Mais Alimentos vai mostrar esse direcionamento para nós. A questão 4, nós vamos entender como solicitar. A questão 5, as formas de concessão desse crédito. Na questão 6, vamos entender quais são as taxas de juros para os agricultores que vão acessar elas de forma coletiva ou individual. Isso é muito importante. No 7º momento, nós vamos entender qual é a participação do BNDES nessa linha de financiamento. Na questão 8, nós vamos entender qual é o valor máximo de financiamento que um agricultor familiar pode requerir na linha do Pronaf Mais Alimentos. 9, a questão do prazo, qual é o prazo que o nosso agricultor tem para fazer o pagamento e quitamento desse crédito. Questão 10, quais são as garantias que são exigidas dos agricultores. E a questão 11, algumas considerações finais sobre essa questão do Pronaf Mais Alimento e como ele tem sido operacionalizado no Brasil. E por último, e não menos importante, as nossas referências dessa aula. O que é o Pronaf Mais Alimentos? Aqui ele se direciona. Pronaf Mais Alimentos é um financiamento a agricultores
e produtores rurais familiares para investimento em infraestrutura de produção e serviços. Lembrando, é um PRONAF direcionado a quem é enquadrado na Lei da Agricultura Familiar. Quem pode solicitar? Quem pode solicitar o PRONAF Mais Alimentos são justamente os agricultores familiares e produtores rurais familiares, pessoas físicas, muito importante isso, pessoas físicas que apresentam a declaração de aptidão ao PRONAF, o famoso DAP, que agora está se reordenando e chamando de CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. E tem que estar válida e tem que cumprir todos os requisitos para esse enquadramento. São aptas a emitir a DAP ou a CAF, as entidades cadastradas junto à Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. E isso vocês podem encontrar quem é cadastrado através do site da Secretaria. Geralmente, sindicatos dos trabalhadores da sociedade, pode perguntar também na Emater da sociedade quem é que está realizando esse cadastro para vocês. Então isso é muito importante que vocês entrem em contato, agricultores, e para quem está conhecendo o PRONAF Mais Alimentos, saber quem é que está fazendo a operacionalização da DAP ou da CAF agora para o acesso ao PRONAF. Então, o que pode ser financiado no PRONAF Mais Alimentos? Geralmente pode ser financiado projetos de investimento ou aquisição de forma isolada de bens ou serviços que estejam diretamente relacionados com a implantação, com a ampliação ou a modernização da estrutura das atividades de produção, de armazenamento, de transporte ou serviços agropecuários e não agropecuários no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. Portanto, há um amplo leque de questões que o PRONAF Mais Alimentos vai poder atuar, entendendo que essas atividades possam estar incrementando renda na propriedade. Também é possível os agricultores estarem investindo em equipamentos e programas de informática que são voltados para a melhoria da gestão dos empreendimentos rurais, de acordo com os projetos técnicos específicos. A gente sabe que um dos grandes problemas dos nossos agricultores é fazer a gestão da unidade de produção, o que é importante e fundamental para as estratégias produtivas da unidade de produção familiar. E, portanto, o PRONAF Mais Alimentos dá essa possibilidade também de investir em equipamentos de informática e programas para melhorar a capacidade de gestão e a tomada de decisão na agricultura familiar. Mas é importante saber que existem algumas observações que nossos agricultores e nossos técnicos precisam ficar atentos para estar acessando o PRONAF Mais Alimentos. A primeira observação importante é que os créditos de investimento devem ser concedidos mediante a apresentação de um projeto técnico. Esse projeto técnico também poderá ser substituído a critério da instituição financeira por uma proposta simplificada de crédito. É muito interessante, muito importante que exista esse projeto técnico, porque isso vai pensar o planejamento da propriedade através do uso dessa linha de crédito. Não é assim chegar no banco e pedir o crédito e usar a deriva. Você precisa ter um planejamento, porque o agricultor depois vai ter que devolver esse crédito. Não é um crédito dado, não é um crédito, uma linha de crédito que você vai receber e não vai precisar pagar. Linha de crédito rural refere-se a custeio ou um investimento que você vai utilizar na sua propriedade e vai pagar novamente ao banco, e é o dinheiro que o governo disponibilizou para você. Então, por isso é importante um projeto técnico bem feito, pensando a viabilidade daquele investimento que você vai fazer e se vai trazer um retorno para a propriedade. Muito importante para conseguir quitar o seu financiamento. Outra observação importante que os agricultores vão ter que observar é que o crédito para o financiamento
de bens destinados ao transporte da produção, deve observar o que está disposto no Manual de Crédito Rural 10.139. Esse Manual de Crédito Rural, ele é fundamental conhecimento, principalmente dos nossos técnicos que estão liberando crédito. Tudo que se fala de crédito lá no Brasil está nesse manual. É um documento bem extenso que diz todas as diretrizes do que pode e o que não pode no acesso ao crédito rural no Brasil. E também pode ser utilizado para aquisição isolada de matrizes, reprodutores, animais de serviço, sêmen, óvulos e embriões. Mas nesse caso, deve ser comprovado no projeto ou na proposta que os demais fatores necessários ao bom desempenho da exploração, especialmente a alimentação e o fornecimento de água, instalações, mão de obra e equipamentos, são realmente suficientes. Porque a questão não adianta você chegar lá e ter um projeto, uma ideia na sua cabeça, mas não está operacionalizado. Você precisa ter se planejado e o projeto técnico ele vai ajudar o agricultor a pensar a sua atividade, inclusive como ele vai produzir, se ele tem todos os recursos e como ele também vai comercializar, como ele vai agregar valor a isso, ter um aumento de renda na sua propriedade para também conseguir pagar o crédito e para conseguir fazer uma alavancagem financeira na sua propriedade. Outra questão muito importante, uma observação aqui, é que no caso de aquisição, modernização, reforma, substituição e obras de construção de embarcações de pesca comercial artesanal, o tomador de crédito deve apresentar anuência emitida pelo Ministério da Agricultura, o MAPA. Para acessar o Pronaf Mais Alimentos, é preciso ter essa anuência no caso de atividades relacionadas à pesca comercial artesanal. Mas uma observação importante é que são considerados créditos para investimento em inovação tecnológica obrigatoriamente contratados com assistência técnica, os destinados à automação na avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite, construção e manutenção de estruturas de cultivos protegidos. Portanto, essas atividades, avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite, é uma inovação tecnológica, mas precisa ter a contratação de uma assistência técnica que acompanhe o agricultor para que ele possa estar desenvolvendo bem a sua atividade. É uma observação importante na linha do Pronaf Mais Alimentos. Inclusive equipamentos relacionados aos sistemas de irrigação, componentes da agricultura de precisão e tecnologias de energia renovável, como o uso de energia solar, biomassa e eólica, mediante a apresentação do projeto técnico. Então, é importante também para implementar sistemas de irrigação, que agora nesse momento atual é muito relevante para os agricultores, está adotando novas inovações relacionadas ou novidades relacionadas à energia solar, à irrigação na propriedade para dar uma maior segurança ao agricultor. Precisa de duas questões relevantes: projeto técnico bem elaborado e também a contratação da assistência técnica, porque se entende que para acessar uma linha de crédito precisa ter um acompanhamento técnico, realmente conseguir uma renda extra, melhorar a sua renda e maximizar todos os recursos para que se possa também estar quitando esse crédito e, por que não, melhorando a condição dos agricultores para a produção. Outra observação importante é que admite-se o financiamento do custo com assistência técnica limitado a 6% do valor de crédito nas operações referentes aos investimentos que se trata no item anterior, a ser pago da seguinte forma: quando se precisa, então, a obrigatoriedade da assistência técnica está limitado a 6%. Um exemplo: se você pega R$100 mil de crédito no Pronaf Mais Alimentos, você pode e deve pagar no máximo até 6%, ou seja, R$6 mil.
para assistência técnica. Bom, é a obrigatoriedade de ter assistência técnica, mas a linha de crédito limita que não se pode passar de R$ 6.000, no caso, um financiamento de 100 mil. Isso vai variar 6% de acordo com o montante que você retirar. E como pode ser pago? Então, a própria linha já está dando essa exigência. É 3% do valor do orçamento exigíveis no ato de abertura do crédito, na hora que o agricultor vai abrir o crédito, e 3% no ano, exigíveis em 30/6 ou 31/12, que vai aí depender de como que dá essa dinâmica, do momento que você faz o acesso. E no vencimento do contrato de prestação de orientação técnica. Claro, incidente sobre os saldos da conta vinculada após o primeiro ano de vigência da operação, que vai ser acrescido dos recursos próprios aplicados no empreendimento. Como eu faço a concessão desse crédito? Há duas formas de se fazer a concessão do Pronaf Mais Alimentos. A primeira delas é individual, muito usada, que o agricultor formalizado como um produtor, disponível da DAP, ele vai usar para finalidade individual. Um exemplo claro, eu vou acessar o Pronaf Mais Alimentos para comprar um trator, muito usado ultimamente, comprar um trator para usar nas minhas atividades dentro da nossa propriedade, da propriedade que eu tenho disponível. Portanto, eu acesso um crédito de forma individual. E também há a possibilidade de acessar esse crédito do Pronaf Mais Alimento de forma coletiva. E isso é formalizado através de um grupo de produtores que tem finalidades coletivas. E há de se ressaltar que é voltado exclusivamente para o financiamento de construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes, máquinas, equipamentos, inclusive de irrigação, implementos agropecuários e estruturas de armazenagem de uso comum. Às vezes os agricultores têm uma associação de máquinas agrícolas e eles querem trabalhar para essa comunidade de agricultores. E esse crédito, acessando de forma coletiva, o Pronaf Mais Alimentos poderá também abarcar essas questões de compra de máquinas, compra de equipamentos, inclusive também trabalhando na questão de equipamentos de irrigação para melhorar suas atividades agropecuárias, sempre de uso coletivo, de uso comum. Quais as taxas de juro, então, que o Pronaf Mais Alimentos tem? Temos duas formas também. A primeira forma de taxa de juros é pré-fixada até 3% ao ano para os empreendimentos e seguintes finalidades. Então, 3% ao ano para essas atividades que eu vou mencionar agora para vocês. A adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais, incluindo aqui também a correção da acidez e a fertilidade do solo, a compra de calcário, por exemplo, a aquisição, o transporte e aplicação de insumos para essas finalidades, e também a formação e recuperação de pastagens, capineiras e demais espécies forageiras, produção e conservação de foragem, silagem, feno destinado à alimentação animal. Ou seja, em algumas regiões a gente tem períodos muito claros de seca e de chuvas, Então é necessário aí você fazer muita silagem para que possa estar alimentando o gado no período de escassez. E isso acontece muito. Então o Pronaf Mais Alimento também dá essa possibilidade a um juro de 3% ao ano. Também vai abarcar esse juro de 3%, a implantação, a ampliação, a reforma de infraestrutura de captação, armazenamento e distribuição de água, inclusive aquisição e instalação de reservatórios de água, infraestrutura elétrica e equipamentos para irrigação. Vejam só, essa questão da água é muito importante dentro da unidade de produção. A água é a base de tudo, Então, reservatório de água, infraestrutura elétrica para você também estar conduzindo as atividades da sua propriedade. Hoje tudo é necessário à base de luz e equipamentos de irrigação. Questões importantíssimas para o desenvolvimento de uma unidade de produção. Também
vai abarcar essa taxa de juros de 3%, a aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido, inclusive os equipamentos de automação para esses tipos de cultivo. Então, tudo que for de cultivo protegido que o agricultor tem, também abarcará uma taxa de juros de 3% ao ano. Outras questões: construção de silos, ampliação e construção de armazéns destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças e fibras. Isso é fundamental. A gente sabe que na agricultura, os agricultores familiares têm muita dificuldade de armazenamento, poucos galpões, pouca infraestrutura adequada e geralmente quem cumpre essa função são as cooperativas. Então, muitas vezes os agricultores não tendo condição de armazenar, acabam vendendo a sua comercialização no momento que o preço não está tão adequado. Então, por isso a importância da linha de crédito Pronaf mais alimentos nessas questões. A aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras. A gente sabe, né, que em todo o Brasil a produção de leite é uma das grandes estratégias de renda mensal da agricultura familiar e por isso investimento em tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras são circunstanciais. Outra questão importante é a exploração extrativista ecologicamente sustentável, que vai envolver todos aqueles agricultores familiares que se deparam com as atividades extrativistas. Agora há uma observação muito importante, tá? Todas as atividades que foram comentadas até aqui, elas são a um juro de 3% ao ano. Porém, é vedado a essa taxa de juro o financiamento de tratores e implementos associados, colheitadeiras, plataformas de corte, assim como máquinas agrícolas autopropelidas para pulverização e adubação, quando relacionado a esses itens anteriores. Ou seja, por que é proibido? Porque vai ter uma outra taxa de juro para esses implementos e maquinários. Então, assim, tudo que a gente comentou até aqui pode ser um juro a 3% ao ano. A partir que o agricultor quer buscar um trator, quer comprar um implemento agrícola, aí a taxa de juro é diferente, como a gente vai ver agora a seguir. A taxa de juro pré-fixada a 4,5% ao ano do Pronaf mais alimento refere-se então à aquisição de caminhonetas de carga, motocicletas adaptadas à atividade rural, tratores e implementos associados, colheitadeiras e suas plataformas de corte e de máquinas agrícolas para pulverização e adubação. Vejam só, aqui a taxa de juro é um pouquinho maior, mas é interessante. O Pronaf mais alimento das últimas 2 décadas se fortaleceu nessa questão, na compra de caminhonetes, na compra de tratores, na aquisição de implementos agrícolas, foram muito usados pelos agricultores do Brasil, inclusive alguns tendo problemas, inclusive até de fazer o quitamento disso, porque não pensaram bem o seu planejamento. Os agricultores que pensaram bem a compra desses equipamentos e realmente fizeram a diferença na propriedade, aumentaram a produção, realmente conseguiram quitar esse financiamento e estão bem desenvolvidos. Outros que não fizeram muito bem esse planejamento tiveram mais dificuldades. Qual é, então, a participação do BNDES nessa linha do Pronaf mais alimentos? Há linhas de crédito rural do Brasil que o BNDES não participa 100%. Ou seja, às vezes ele participa com 80% e os outros 20% é uma contrapartida do agricultor. No caso do Pronaf mais alimentos, o BNDES, ele financia até 100% dos itens financiáveis na linha do Pronaf mais alimentos. Então, o agricultor não precisa se preocupar em dar uma contrapartida. E agora, então, a questão mais importante do Pronaf mais alimentos. Quanto que, afinal, eu posso solicitar de crédito, né? Quanto que dinheiro realmente eu posso usar para investir na minha propriedade? Então, temos 2 formas também, para o limite individual e o limite coletivo. Para o limite individual, os agricultores podem acessar R$400 mil para as atividades suinocultura, avicultura,
aquicultura, carcinicultura, que é a criação de crustáceos, né? E a fruticultura. Se você vai trabalhar em uma dessas atividades, você pode acessar até R$ 400.000. Tá? Se não trabalhar nessas atividades, aí tem um valor de R$ 200.000 que a gente está vendo aqui embaixo. E R$ 60.000 para construção ou reforma de moradias no imóvel rural da propriedade da beneficiária final ou de terceiro cujo CPF conste na DAP da unidade familiar como um dos titulares. Veja bem, então ainda vocês têm dinheiro, agricultores, para conseguir reformar as moradias. Muito importante essa questão da reforma das moradias, que com o tempo vai depreciando e as famílias precisam desse investimento. Isso eu acho que é muito relevante essa questão. Então, 400 mil para atividades de suinocultura, avicultura, aquicultura, carcinicultura e fruticultura, 200 mil para todas as demais atividades e 60 mil para reformas e construção. Então, um importantíssimo valor para a agricultura familiar. E no limite coletivo, então os agricultores se juntam, né, para acessar o Pronaf Mais Alimentos de forma coletiva até 20 milhões. Então tem um valor aí de até 20 milhões exclusivamente para o financiamento de construção, reforma ou ampliação de benfeitorias, instalações permanentes, máquinas, equipamentos, inclusive de irrigação, implementos agropecuários e estruturas de armazenagem de uso comum, respeitados os limites individuais descritos. Portanto, até 20 milhões se um grupo de agricultores se associa e vai buscar o Pronaf Mais Alimentos de forma coletiva. Agora também outra questão muito perguntada pelos agricultores. Tá, mas tudo bem, tem esse dinheiro, mas quanto tempo eu tenho que pagar? Qual é o meu prazo de pagamento? Bom, para aquisição de caminhonetas de carga e motocicletas que são adaptadas à atividade rural, até 5 anos. Tem que ser adaptado, né? Não adianta eu comprar uma caminhonete que não tenha fins para a minha atividade rural. Tem que ter fim. Aí o Pronaf Mais Alimento libera até 5 anos para pagar. Para aquisição de tratores e implementos associados, né, colheitadeiras, suas plataformas de corte, assim como as máquinas agrícolas de pulverização, até 7 anos, com carência de até 14 meses. Muito importante. Então, tratores, agora o prazo é 7 anos. Para caminhonetas e motocicletas, o prazo é até 5 anos. E para os demais itens, até 10 anos, incluídos 3 anos de carência. Todos os itens financiáveis, 10 anos com 3 de carência. Então, houve uma certa modificação aqui no Pronaf Mais Alimentos para essa questão na safra 2021-2022. Quais são as garantias, então? Bom, a garantia no Pronaf Mais Alimentos é de livre negociação entre a instituição financeira credenciada e a beneficiária do financiamento. Claro que sempre observadas as normas pertinentes do Conselho Monetário Nacional. Então, assim, você escolhe a instituição de crédito da sua preferência, que tenha disponibilidade de fazer o acesso ao Pronaf Mais Alimentos, e você vai estar negociando qual é a garantia que você tem que dar para ter acesso ao crédito rural. E aqui as nossas considerações finais sobre o Pronaf Mais Alimentos. É uma linha de crédito muito utilizada no Brasil para compra de tratores, caminhonetas e demais máquinas e acessórios a atividades agrícolas, importantíssima. Tem sido muito usado nessas últimas 2 décadas, tem proporcionado uma revolução do maquinário agrícola na agricultura familiar. Até então, os agricultores familiares estavam com máquinas muito antigas e que às vezes nem tinham acesso a elas. Alguns deles, agricultores, compraram novas máquinas, outros tiveram a oportunidade pela primeira vez de estar comprando uma máquina, um implemento agrícola, muito importante para essa linha de juro mais acessível, mas também é importante um bom planejamento do agricultor familiar para incrementar a renda e quitar o financiamento.
É importante o planejamento. Muitos agricultores não se deram conta disso, queriam acessar a linha a qualquer custo, mas não deram conta de pagar e aí cria um endividamento. Então é importante que quando vai fazer a aquisição, vai acessar o Pronaf Mais Alimento, nosso agricultor precisa de fato estar planejado, tem que ver quanto é que ele vai aumentar de produção, o que ele vai conseguir se planejar para conseguir tirar uma renda para o agricultor conseguir realmente pagar esse financiamento agrícola, porque não há acessar o dinheiro é muito fácil. Agora tem que ter a condição de pagar. O que eu vou produzir a mais? Com essa máquina eu vou conseguir aumentar X%, 2x, 3x, qual é o aumento da minha produção, da minha produtividade? Qual vai ser o aumento real da minha renda para conseguir estar quitando esse financiamento? E é uma boa opção para a agricultura familiar investir na unidade agrícola de produção. Eu fiz um pouquinho de pesquisa sobre essa questão do Mais Alimento nos últimos 10 anos e tenho verificado que ele é uma linha muito comprometida com a agricultura familiar, muito acessada, tem proporcionado a modernização do aparato agrícola dos agricultores familiares, mas também tem casos de mau uso dos nossos agricultores e por isso tem que estar tomando muito cuidado, porque a linha não vem no sentido de querer prejudicar o agricultor. A linha ela tem uma boa ação, que é estimular a produção de alimentos na agricultura familiar para que fortaleça os agricultores de pequena escala de produção. Fortalecer nossos agricultores de pequena escala de produção é muito importante porque vai diversificar, vai aumentar o leque de produtos agrícolas na mesa do nosso consumidor. Para tanto, é preciso que o agricultor tenha um bom planejamento. Então aqui nós apresentamos as referências dessa aula. Essa aula foi conduzida e construída com base nos dados do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, no seu item Apoio à Agroindústria no Pronaf Mais Alimentos, aqui no ano 2022. Talvez no futuro haja modificações dessa linha, mas no ano 2022, safra 2021-2022, são essas as considerações para acessar o Pronaf Mais Alimentos. Você pode também estar acessando nosso site oextensionista.com. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curta e se inscreva no nosso canal.